Você sabia que carros com telas touchscreen travam em 15% dos casos durante uma emergência e custam até R$ 8.000 para consertar? E isso é só o começo de um problema maior: a substituição de peças simples por tecnologias complexas, que não apenas deixam você sem controle, mas também inflam gastos absurdos. Por trás da promessa de modernidade, há uma realidade. Sistemas eletrônicos falham quando você mais precisa e exigem manutenção cara para funcionar. Mas existe um segredo: carros com botões físicos, alavancas mecânicas e motores aspirados não apenas são mais confiáveis, mas também economizam até 40% no custo de reparos ao longo da vida útil do veículo. E aí vem o que ninguém fala: um componente específico, como a alavanca de freio eletrônico, pode deixar você preso em uma subida com bateria fraca. E isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. Prepare-se para descobrir por que carros simples são os únicos que não te abandonam quando o sistema cai na cara dura. E calma aí, antes de começar o vídeo, queria saber se seu carro está precisando de um trato. Já pensou em remover aquela chuva ácida do para-brisa do seu carro? Olha só essa diferença. Isso muda muito na sua segurança e visão dentro do carro. Ou está com a pintura muito suja e quer deixar seu carro brilhando de novo? Temos os melhores produtos e com os melhores preços. Escaneie o QR Code na tela ou acesse os links pela descrição ou nos comentários. Telas touchscreen em carros são uma das inovações mais polêmicas da indústria automotiva. A ideia de substituir botões físicos por interfaces digitais parece moderna, mas traz problemas reais que muitos motoristas enfrentam no dia a dia. O principal problema é o travamento repentino. Imagine estar dirigindo em uma estrada movimentada e, de repente, sua tela se congela, deixando você sem acesso ao ar-condicionado, à rádio ou até mesmo ao sistema de navegação. Isso não é apenas incômodo, pode ser perigoso. E a culpa nem sempre está no hardware. Muitas vezes, as telas dependem de atualizações de software, que podem falhar por falta de suporte técnico ou por bugs mal corrigidos. A tecnologia embarcada nesses sistemas costuma ser complexa e caro para manter. Um estudo recente revelou que até 30% dos problemas reportados com telas touchscreen estão relacionados a atualizações defeituosas, muitas vezes exigindo intervenção de profissionais especializados. E o custo? Em média, uma redefinição do sistema ou substituição da tela pode ultrapassar R$ 800, um valor que não está incluso no orçamento de manutenção convencional. A solução mais prática é simples: optar por carros com botões físicos tradicionais, mesmo que isso pareça antiquado. Oficinas especializadas podem instalar alternativas como painéis auxiliares ou até adaptadores para telas touchscreen que priorizam a simplicidade. O benefício? Menos falhas inesperadas e mais controle do motorista em situações críticas, sem depender de uma interface que pode travar no momento menos adequado. Agora, você já imaginou como seria dirigir um carro onde até o ar-condicionado depende de toques precisos em uma tela? Pois é. E isso não é nada comparado ao próximo item, que vai te surpreender com uma tecnologia ainda mais controversa. 2. Alavanca de freio de mão eletrônica. A alavanca de freio de mão eletrônico é uma das inovações que prometem modernizar o carro, mas traz um problema crítico. Ela depende de componentes como módulos de controle e sensores que podem falhar sem aviso prévio. Em situações extremas, por exemplo, durante uma descida íngreme, ou em caso de pane na bateria, o sistema pode simplesmente parar de funcionar, deixando o motorista com a mão no volante e sem nenhuma forma de frear manualmente. Isso não é apenas incômodo, é um risco direto à segurança, já que sistemas eletrônicos podem ser vulneráveis a falhas de software ou até mesmo a uma simples queda de tensão na rede elétrica do veículo. E o pior? O custo para consertar esses componentes pode ultrapassar R$ 800 em oficinas autorizadas, sem contar com o tempo perdido e a frustração ao ver um carro que deveria ser mais inteligente se revelar imprestável quando importa. A solução? Muitos mecânicos recomendam manter uma alavanca de freio manual como backup. Mesmo em carros modernos, ela pode ser instalada com relativa facilidade e serve como garantia física contra falhas eletrônicas. O benefício é imediato. Você não precisa depender de um sistema que pode deixar você à mercê de uma atualização de firmware ou de uma bateria descarregada. E se você estiver pensando em comprar um carro com essa tecnologia, lembre-se disso. A simplicidade do freio mecânico ainda é o melhor aliado no momento mais crítico da sua jornada. E talvez seja a hora de olhar para outra inovação que também tem seus problemas. 3. Motores turbo.
Os motores turbo são uma das apostas mais controversas da indústria automotiva, e a razão não é difícil de entender. Eles prometem potência sem aumentar o deslocamento do motor, mas trazem um preço oculto que poucos consideram. A tecnologia por trás dos turbochargers envolve uma série de componentes delicados, como o turbocompressor propriamente dito, as válvulas de bypass e os sistemas de refrigeração, todos sujeitos a desgaste acelerado. Um dado real: motores turbo podem ter até 30% mais peças móveis em comparação aos aspirados tradicionais, o que aumenta exponencialmente a chance de falhas. E quando algo dá errado, o custo médio para substituir um turbocompressor com defeito varia entre R$800 e R$2.000, dependendo do modelo, valores que já cobrem uma manutenção completa em carros mais simples. A solução prática está na prevenção: trocar o óleo do motor a cada 5.000 km, não os prazos recomendados por fabricantes, usar lubrificantes sintéticos e monitorar constantemente sinais como vibrações anormais no motor ou queda de desempenho. O benefício? Um carro que não precisa ser levado à oficina a cada 10.000 km, evitando gastos desnecessários. Mas o maior alívio vem da simplicidade. Motores aspirados têm menos partes, exigem menos manutenção e, em muitos casos, problemas. E se você pensa que isso é um exagero, pense bem. A próxima tecnologia que vamos criticar vai te surpreender. Ela está no coração de 90% dos carros modernos, mas ninguém parece perceber os riscos. 4. Painéis digitais. Painéis digitais são uma das inovações mais polêmicas da indústria automotiva moderna. E não por serem bonitos ou cheios de recursos, mas por um problema que poucos mencionam. Quando eles falham, você perde informação crítica. Imagine estar dirigindo em uma estrada movimentada, com o velocímetro parado no zero, o odômetro travado e os indicadores de combustível desaparecendo do nada. Isso não é ficção. Acontece regularmente em modelos que substituíram ponteiros analógicos por telas sensíveis a falhas elétricas ou software mal otimizado. A tecnologia usada nesses painéis, muitas vezes baseada em processadores de baixo consumo e interfaces gráficas complexas, pode travar com uma atualização de firmware defeituosa ou mesmo um curto-circuito inesperado no sistema elétrico do carro. E o pior: a maioria das oficinas não tem equipamento para diagnosticar esses problemas rapidamente. Você fica esperando horas enquanto técnicos tentam redefinir configurações que, em carros com painéis analógicos, simplesmente funcionariam sem precisar de uma intervenção. O custo? Em média, R$800 a R$1.500 para substituir um módulo de exibição digital, dependendo da marca e do modelo. Valores que não existem no mundo dos painéis analógicos, onde o único problema seria trocar uma lâmpada ou ajustar um ponteiro. A solução prática? Carros com painéis digitais devem ter pelo menos uma versão de backup em hardware físico, como um velocímetro mecânico oculto, que acione automaticamente quando o sistema digital falhar. Algo raro, mas possível. O benefício é simples: você não precisa correr o risco de ficar sem informação enquanto dirige, e ainda economiza no longo prazo com manutenções menos complexas. Mas se você acha isso preocupante, espere até ver como os fabricantes estão substituindo alavancas de câmbio por controles eletrônicos que podem deixar você preso em uma ladeira. 5. Chaves inteligentes. Chaves inteligentes são uma das inovações mais promissoras do automobilismo moderno, mas escondem um problema que pode transformar uma simples viagem em um pesadelo: a dependência de bateria. Essas chaves não têm botões físicos e funcionam por meio de sensores e comunicação via Bluetooth ou radiofrequência, o que parece conveniente, até que você percebe que, se a bateria estiver fraca, elas simplesmente deixam de responder. E é aqui que entra um detalhe técnico pouco divulgado. Mesmo com uma chave em sua bolsa, se ela não tiver 10% ou mais da carga, o sistema do carro pode interpretar isso como chave ausente, bloqueando a partida e travando os portas. Isso já aconteceu em casos reais, deixando motoristas presos no meio de uma estrada com um veículo que, apesar de funcionar perfeitamente, não reconhece o próprio dono. O custo para resolver isso? Em média, R$800 por uma nova chave, e se ela for perdida ou danificada, pode chegar a R$2.000, dependendo do modelo. A solução mais prática é carregar um spare físico na carteira ou usar o modo de emergência da oficina, desligar o sistema eletrônico e ligar com uma chave convencional, se disponível. O benefício? Evitar que um simples esquecimento vire uma situação de emergência.
Mas, ao mesmo tempo em que você se sente aliviado por ter escapado do problema, começa a questionar: será que vale a pena confiar tanto em tecnologia que pode falhar quando menos esperamos? 6. Câmbio automático CVT. O câmbio automático CVT, apesar de prometer eficiência e suavidade, esconde uma realidade que poucos mencionam: sua complexidade extrema e vulnerabilidade a falhas. A tecnologia baseia-se em um sistema de correias e polias que ajustam continuamente a relação de transmissão, algo que parece inovador, mas na prática exige milhares de sensores, módulos eletrônicos e fluidos específicos para funcionar. Quando algo dá errado, o motorista não tem como engatar uma marcha manual ou forçar a redução, deixando o carro paralisado em subidas ou situações críticas. O pior, a manutenção é um pesadelo. Substituir a correia devido a desgaste costuma custar entre R$ 1.200 e R$ 3.500, dependendo do modelo, sem contar com o diagnóstico que pode levar horas na oficina. Muitos motoristas relatam falhas recorrentes em sistemas eletrônicos, como a impossibilidade de desligar automaticamente o câmbio durante uma manutenção básica, algo que exigiria um software especializado para redefinir parâmetros. A solução? Evitar acelerações bruscas e usar sempre fluidos recomendados pelo fabricante. Em alguns casos, instalar um mod chip na central eletrônica pode reduzir a carga térmica do sistema. O benefício é simples: quem mantém a CVT com cuidado evita despesas catastróficas e ainda aproveita sua eficiência no consumo de combustível. Mas, se você está pensando em comprar um carro, lembre-se: tecnologia não substitui simplicidade. E aí, já imaginou ter que pagar mais de R$ 2.000 para trocar uma peça que nem deveria desgastar tanto? Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se. Se seu mecânico não vai contar esses segredos, nós vamos. 7. Motores V6 e V8. Os motores V6 e V8 são uma das últimas fronteiras da engenharia automotiva, mas estão sendo substituídos por unidades menores com turboalimentação. O problema não está na potência. Esses motores ainda oferecem torque imediato e resposta emocionante em curvas, mas na simplicidade de manutenção. Um motor V8 tradicional pode ter até 16 válvulas, pistões forjados e um viradequim robusto, elementos que resistem a anos de uso intenso, sem precisar de recondicionamento. Já os motores turbo modernos, mesmo com potência comparável, dependem de sistemas complexos, como turbocompressores, intercooler e sensores de pressão. A falha pode custar entre R$ 800 a R$ 2.000 apenas para a substituição de peças. Ainda há quem defenda o V6 por ser mais equilibrado. Um motor V6 de 3 litros tem menos vibrações que um turbo de 1,5 litro e exige menos intervenção em oficina. O segredo está no uso preventivo. Manter o óleo lubrificado com frequência e evitar rodar a máquina sob carga constante e prolongada pode adiar falhas por décadas. Quando se vende um carro com motor V8, ele revaloriza entre 15% a 20%, algo que motores turbo dificilmente alcançam. E é nesse momento que o mercado começa a entender. Enquanto os carros modernos prometem eficiência e conectividade, quem busca confiabilidade e legado mecânico ainda encontra um V8 esperando para ser acionado. Mas só se você souber onde olhar antes de fechar negócio. 8. Alavanca de câmbio. A alavanca de câmbio é um dos últimos redutos da simplicidade em carros modernos, mas está sendo substituída por sistemas eletrônicos que complicam mais do que resolvem. Esses controles digitais, embora pareçam sofisticados, dependem de sensores e software que podem falhar sem aviso prévio. Imagine estar em uma curva fechada e o sistema não reconhecer a posição correta da alavanca. A tecnologia usada nesses sistemas é baseada em protocolos de comunicação CAN-bus, que, quando sobrecarregados por atualizações falhas ou interferências eletrônicas, podem travar completamente. O pior, um erro de software pode transformar a troca de marcha em uma experiência caótica, com o carro engatando marchas erradas sem qualquer explicação para o motorista. Reparos nesses sistemas custam entre R$ 800 e R$ 1.500 apenas por peças, e muitas vezes exigem recalibração completa do módulo de controle, um processo que pode levar dias em oficinas especializadas. A solução mais prática? Carros com alavancas mecânicas tradicionais. Não há enganos, não há falhas eletrônicas e o motorista sempre sabe onde está. Além disso, a simplicidade da alavanca física reduz drasticamente o tempo de diagnóstico em oficinas, economizando horas e dinheiro no longo prazo. A sensação de segurança ao sentir cada movimento da alavanca é inigualável.
Você não precisa confiar em um sistema que pode desligar a qualquer momento. E se você estiver pensando em comprar um carro novo, lembre-se disso. O próximo tópico vai mostrar como uma falha no controle de climatização pode deixar seu bolso ainda mais leve do que esperado. 9. Controle de climatização. Os controles de climatização automatizados, que prometem conforto e precisão, estão escondendo um problema grave: a complexidade excessiva dos sensores e algoritmos embarcados. Sabe aquela sensação de frio ou calor que não combina com o que você ajustou? Isso acontece porque os sistemas modernos usam até 12 sensores distribuídos por dentro do carro, cada um interpretando dados como temperatura ambiente, radiação solar e mesmo a respiração dos passageiros. Quando algo dá errado, uma atualização de software mal feita ou um sensor sujo, o ar-condicionado pode parar de funcionar, deixando você preso em 40 graus no verão ou com o aquecimento falhando no inverno. E a pior parte, a solução não é simples. Trocar um único componente custa entre R$800 e R$1.200, dependendo do modelo, e muitas vezes exige reprogramação do módulo central, algo que só oficinas especializadas fazem com equipamentos caros. A alternativa: um controle manual de válvula termostática, que custa menos da metade desse valor e não precisa de atualizações. É mais barato, mais rápido para consertar e, acima de tudo, você nunca vai se surpreender com um ar-condicionado que decide ignorar seus ajustes. Mas o que acontece quando você precisa de uma solução imediata e não tem acesso a um técnico especializado? A resposta pode estar em algo surpreendentemente simples. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado? 10. Suspensão eletrônica. A suspensão eletrônica é uma das tecnologias mais polêmicas dos últimos anos, e não por acaso. Ela promete conforto adaptativo, ajustes automáticos em curvas ou lombos de estrada, até mesmo a sensação de flutuar sobre asfalto. Mas o que muitas pessoas ignoram é que essa complexidade traz um preço escondido. Quando algo dá errado, não há como consertar sem uma oficina especializada e um orçamento que pode ultrapassar R$800 por componente. O sistema depende de sensores, molas atuadas eletronicamente e controladores que processam dados em tempo real. Todos elementos propensos a falhas causadas pelo desgaste ou até mesmo pela umidade acumulada em vias com buracos profundos. Imagine rodar por uma estrada cheia de lombos e, no meio do caminho, o sistema simplesmente para de funcionar. Você não consegue mais ajustar a suspensão manualmente, nem mesmo por meio da tela do carro, que pode estar bloqueada por um erro de software. A solução? Em muitas oficinas especializadas, opta-se por substituir os componentes eletrônicos com versões mecânicas. Sim, aquelas clássicas e simples que você vê em carros antigos. Isso não só reduz o custo de reparação, mas também aumenta a durabilidade do sistema no longo prazo. A sensação de alívio vem ao perceber que, mesmo com um carro moderno, é possível evitar uma dor de cabeça e um prejuízo financeiro desnecessário. Mas se você pensa que isso só acontece em carros premium, está enganado. Até modelos populares adotaram suspensões eletrônicas, e a manutenção delas já começou a ser um desafio para muitos donos. A próxima vez que você for ao concessionário, pergunte se o carro tem uma versão mecânica de reserva. Pode ser a diferença entre pagar R$800 ou simplesmente seguir em frente com o que sempre funcionou. 11. Faróis de halogênio. Os faróis de halogênio são um dos componentes mais simples e confiáveis em qualquer carro, mas o mercado moderno os relega ao esquecimento. A tecnologia é antiga, sim, tem décadas, porém sua simplicidade é uma vantagem que não pode ser ignorada. Quando você precisa trocar um farol, basta comprar um bulbo de reposição por cerca de R$50 e encaixá-lo em minutos, sem precisar de softwares ou ferramentas especiais. O problema surge quando a indústria insiste em substituí-los por sistemas LED complexos, que exigem alinhamento preciso, recalibração eletrônica e até mesmo intervenções de profissionais caríssimos. E o pior, muitos carros modernos têm faróis de halogênio com lentes frágeis, feitas de plástico barato, que se racham ao primeiro impacto, deixando o motorista sem visibilidade adequada em situações críticas. A troca completa dos 4 faróis, 2 dianteiros e 2 traseiros, pode custar até R$800, apenas para bulbos e lentes, um valor que desaparece quando você compara com a simplicidade de uma lâmpada tradicional. Na oficina, o conselho é claro:
Opte por bulbos de qualidade superior, como os da Philips ou Osram, que duram até 30% mais tempo e resistem melhor à vibração. A sensação de alívio vem ao ver a luz brilhando com consistência, sem aqueles piscas nervosos que indicam uma falha iminente. E se você estiver pensando em trocar por LED, pense duas vezes. O custo não é só financeiro, é também um compromisso com complexidade desnecessária. Afinal, quando a luz do farol acende e mantém sua intensidade sem interrupções, o que importa mesmo é saber que você está seguro no volante. E se essa simplicidade for o que realmente importa? Pois bem, talvez seja a hora de olhar para outro componente do carro que também merece ser simples: os carros como um todo. 12. Carros simples e confiáveis. Você já reparou que os carros mais valorizados no mercado não são os que têm mais tecnologia? Eles são os modelos com sistemas mecânicos simples, peças de fácil acesso e manutenção quase zero. A realidade é, a complexidade moderna está tornando o custo do reparo absurdo. O motorista descobre uma falha no sistema elétrico de um carro novo, pode pagar R$ 800 só para diagnosticar, sem falar nos componentes que precisam ser substituídos. Isso porque carros modernos têm centenas de sensores e módulos eletrônicos conectados. Uma falha em qualquer parte pode desencadear um dômino de problemas, como se o carro tivesse um cérebro com 1000 neurônios que podem dormir no momento mais inoportuno. A solução? Voltar ao básico. Carros com motores aspirados, câmbio manual e até faróis halogênicos. Eles têm menos peças para dar problema. Um sistema de freio simples não precisa de baterias extras ou softwares que travem em uma atualização. O benefício? Economia no longo prazo. Manutenções custam 50% a menos e você nunca fica preso com um carro parado por causa de uma atualização crítica. E o melhor? Carros simples têm mais valor na hora da venda, porque não dependem de tecnologias que obsoletizam em 5 anos. Mas prepare-se para algo surpreendente. A próxima geração de carros pode até voltar ao passado, só que com um twist digital que você nem imagina. Você já percebeu como a tecnologia moderna pode trazer mais complicações do que soluções? Carros cheios de sistemas eletrônicos podem falhar quando você menos espera, deixando você sem controle ou com custos absurdos para consertar. A lição aqui é clara: simplicidade e confiabilidade são fundamentais. E se você já passou por algum desses problemas, comente aí embaixo, sem julgamentos aqui, todos já passamos por isso. Curtam, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo para que mais pessoas saibam como escolher um carro que realmente funciona. No próximo episódio, vamos falar sobre uma alternativa prática e barata